Queridos, vamos lá então. O nosso tema hoje é por que a liderança de Jesus é exemplar. Então nós vamos falar sobre liderança e o nosso tema é por que a liderança de Jesus é exemplar. Nós vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 10. E eu não sei se seria possível projetar na NTLH. Se fosse possível projetar a nova tradução na linguagem de hoje, seria bom. Se não, não tem problema. Eu vou ler aqui a NTLH. É porque essa versão, ela define melhor aquilo que nós queremos trazer para os irmãos. Deixa eu ver se tem ali. Eu vou lendo aqui e aí a gente depois vê o texto exposto. Hebreus 2:10. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Amém e amém. Se você puder grifar essa expressão ali, a expressão, ali é a Almeida Revista Corrigida, né? Ali é a Almeida, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos a filhos, a glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação. Está vendo aquela palavra ali, ó, consagrasse? Essa expressão consagrasse, no termo grego, ela quer dizer aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se. Por isso que a NTLH, a NVI, elas trazem uma expressão melhor. Aperfeiçoar-se, aprimorar-se. Jesus. E os irmãos vão entender por que eu estou falando que Jesus foi aperfeiçoado. Jesus foi melhorado. Jesus foi aprimorado. Jesus já é o suprassumo. Ele é indefinível, indecifrável, incompreensível, mas ele se submeteu a um processo de aprimoramento, a um processo de aprendizagem. Nós vamos falar sobre isso daqui. Mas eu queria tomar esse texto para falar para os irmãos sobre por que a liderança de Jesus é uma liderança exemplar. À guisa de introdução, eu quero começar dizendo que ao longo da história da humanidade, muitos líderes surgiram. Alguns conquistaram territórios, outros influenciaram culturas, filosofias ou sistemas políticos. Mas nenhum líder se compara a Jesus Cristo. Nenhum líder que a história da humanidade conheceu se iguala, se nivela a Jesus Cristo. Jesus, ele não foi e não é, porque ele está vivo, apenas um líder religioso. Ele foi e é, ao mesmo tempo, um grande líder e também foi e é o centro da nossa fé, a fé cristã. Ele também foi e é o fundamento da igreja. Ele também é o modelo supremo de liderança. É claro que nós podemos aprender sobre liderança com os grandes gurus da economia. Nós podemos aprender sobre liderança com os grandes monarcas da história, mas todas as lições que pudermos aprender com estes outros líderes não se assemelharão às lições que nós podemos aprender com o mestre, com o líder Jesus. Jesus é o maior líder que já existiu. E a liderança de Jesus é uma liderança distinta, uma liderança incomparável. E isso pode ser demonstrado por muitas evidências históricas, evidências sociológicas, evidências espirituais e evidências teológicas. Ou seja, nós podemos afirmar, baseados em evidências, que Jesus foi o maior líder que existiu. Porque às vezes nós falamos que fulano de tal
foi um grande líder, mas a liderança dele não se evidencia do ponto de vista histórico, sociológico, político, filosófico, cultural, religioso. Mas Jesus não. Jesus é o líder dos líderes e a liderança dele se mostra, ela se externaliza, ela se publiciza, ela se demonstra por meio de evidências em várias frentes e em vários campos. E aí, se nós aqui fizéssemos apenas uma pesquisa dizendo quais são as grandes evidências da liderança de Jesus, nós já teríamos aqui uma vasta possibilidade de discorrermos com os irmãos a manhã toda. Mas nós queremos suscitar aqui pelo menos 3 ou 4 mostras, provas, evidências de que Jesus é o maior de todos os líderes. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que ele é o maior de todos os líderes pela evidência da quantificação de seguidores. Jesus, ele é o maior de todos os líderes pela quantidade de curtidas, compartilhamentos, seguidores, comentários que ele tem nas suas redes sociais. Jesus começou com quantos? Ele começou com 12, mas depois dos 12, ele evoluiu, ele progrediu e hoje ele chegou a mais de 3 bilhões de membros em suas comunidades. Jesus tem mais de 3 bilhões de membros, e isso nós estamos sendo conservadores, porque o número dos cristãos não declarados é maior do que o número dos cristãos declarados. Então aqui está uma externalização, uma evidência, uma prova, aqui está uma demonstração da liderança sine qua non de Jesus. Jesus é o líder dos líderes por causa da densidade demográfica dos seus seguidores. É uma densidade enorme. Agora, ele não começou com tudo isso, ele começou com 12. Olha o que diz o texto de Marcos 6:7. E chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Ele chamou inicialmente quantos? 12, e os enviou. 12 homens em uma região periférica do Império Romano. Jesus não começou em Atenas, ele não começou em Tarso, na Cilícia, ele não começou em Pompeia, ele não começou em Roma, ele começou numa região ultraperiférica. Aliás, a região de Jesus era uma região pejada pela discriminação. Tanto é que o Natanael disse: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém disse: nunca veio um profeta da Galileia. E quando Mateus escreve, ele fala que o povo que morava na Galileia jazia em trevas. Galileia das nações, das gentes, de um povo que vivia em trevas. É desse ambiente difícil, reprovável, indigno, que Jesus vai escolher 12 pessoas indignas, reprováveis, que nenhum de nós selecionaria para montarmos uma grande estrutura, porque em si mesmas essas pessoas não reuniam condições. Mas Jesus escolheu esses 12 homens dessa região periférica, e durante 2000 anos Jesus foi multiplicando esses 12, foi multiplicando esses seguidores, foi multiplicando esses discípulos, e ele chegou a mais de 3 bilhões de seguidores, atualmente sendo muito conservadores. Essa expressão, esse crescimento não se explica pela força militar, não foi pela beligerância de Jesus, pela militarização de Jesus, nem por uma imposição cultural, ou também não foi por poder econômico. Aliás, o próprio Jesus dizia: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus disse: as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um dia o Pedro o questionou dizendo: Senhor, largamos tudo para te seguir, e o que vamos receber? E Jesus deu para ele esperanças espirituais e materiais nenhuma. Mas, apesar de tudo isso, o Senhor Jesus transformou essas pessoas de dentro para fora,
e estabeleceu uma liderança poderosíssima, que 12 se transformaram em bilhões de pessoas. Quando a Janaína falou comigo, eu gosto muito de fazer a revisão nas mensagens, nas aulas que eu vou dar de livros. E eu fiz lá a revisão do livro Jesus, o maior líder que já existiu. A autora é a Laurie Beth. E ela lançou esse livro em 2006 no Brasil pela editora Sextante. E nesse livro ela diz o seguinte: Jesus é como um empresário que começa a empresa, uma microempresa, com 12 pessoas que estavam longe de ser perfeitas, mas ele conseguiu, veja só, treiná-las, motivá-las para que elas cumprissem sua missão com sucesso. O objetivo de Jesus em relação às pessoas era construir e não destruir, educar e não explorar, dar apoio e fortalecer e não dominar. Ele gostava de manifestar as potencialidades dos seus liderados. Jesus tirava das pessoas o que elas tinham de melhor. E aí é por isso que ele começa um trabalho muito pequenininho e esse trabalho avança. Tem um pastor que vinha sempre no Brasil, acho que os mais antigos aqui lembram, pastor Mike Murdock. E o pastor Mike Murdock foi um grande líder. O pastor Silas Malafaia o trazia muito no Brasil, e ele lançou um livro chamado Os Segredos da Liderança de Jesus. Foi lançado pela editora Central Gospel. E nesse livro ele diz que Jesus é o líder extraordinário, porque Jesus resolveu os problemas dos 12 e ensinou esses 12 a resolverem problemas também. Aqui está uma característica do líder. O líder, a pessoa respeitada, quem puxa a fila, quem assume o controle, é aquele que está disposto a resolver problemas. O pastor, o presbítero, o evangelista, o cooperador, o diácono, o missionário, a missionária, a pastora, a diaconisa, não importa, o apóstolo, o bispo, não são líderes eficazes, não são líderes exemplares, porque tem o título, a carteirinha, mas porque resolvem problemas. Nós não podemos ser problemas, a gente precisa ser a solução do problema. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo. Ele tem uma igreja que eu entendo ser uma igreja que está atendendo o modelo e a necessidade da nossa sociedade contemporânea em São Paulo. É o pastor Flausilino de Araújo, pastor do Belém. Ele dirige o setor 4 lá em Santana. Uma hora, se vocês puderem na internet, coloque Flausilino, o nome dele é diferente, Flausilino de Araújo. E ele dirige o setor. Um homem de um cabedal, tanto no aspecto social quanto no aspecto teológico e pastoral, muito interessante. E ele dirige a igreja de Santana. E é uma igreja que está bem à frente do seu tempo e do nosso tempo. E ele diz o seguinte: olha, você que é meu liderado aqui, só pode vir aqui me apontar um problema se você trouxer também uma sugestão de solução. Então você não pode, se você achou que tem alguma coisa errada aqui, você já venha com uma, duas ou três ideias, e eu vou considerar as suas ideias e nós vamos mudar o que tiver que mudar aqui. A igreja está aberta para virar para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, a hora que quiser, desde que você traga soluções. Porque senão a gente cai bem na crítica, a gente se torna o problema, parte do problema, fomentadores do problema, disseminadores do problema, e não nos tornamos propositores de solução. Jesus, ele resolveu os problemas dos 12 e ensinou os 12 a resolverem também problemas. Por isso que a igreja cresceu tanto, porque a igreja cresce com homens e mulheres que sabem resolver problemas. Então, é muito interessante que aqui está a primeira evidência da grande liderança de Jesus. Jesus é um grande líder pela quantidade de seguidores que ele tem. Amém, irmãos? Antes de eu falar do segundo ponto, quero abrir um parênteses para apresentar meu amigão aqui, pastor Rubens. Esse daí, ó, queridos irmãos, esse senhorzinho aqui é o pastor Rael Firmo. Pastor Rael, ele carioca da Gema, e ele mora aqui em São Paulo há uns 25 anos, e há uns 18 anos ele caminha comigo. Ele está com 92 anos, ele sempre abaixa
a idade dele, mas ele está com 92 anos já, né? Ele é de 1935 e ele andou com o missionário Bernard Johnson, pregando e cantando pelo Brasil. Ele era funcionário da Petrobras e aí se aposentou na Petrobras e veio para São Paulo, continuou com o ministério dele, e ele canta igual um roxinol. Então eu vou deixar aqui um tempinho, se os irmãos puderem depois colocar aí, pastor, se o senhor permitir, vale a pena ouvir, o senhor vai gostar de ouvir. Tem umas horas que ele desafina, sabe? Eu tenho lutado para ensinar ele, mas a gente tem que ter misericórdia. A igreja não é um lugar de misericórdia, irmão? Vamos ter misericórdia do homem, né? Ele é maravilhoso. Pastor Rael, pastor Rubens, pastor Rael, pastor da igreja. Deus abençoe. Queridos irmãos, e do lado está meu filho, o Eduardo. O Eduardo tem 20 anos. Ontem foi a formatura dele. Fizemos lá na igreja do Belém do Paraíso, ali, vizinho do Ipiranga lá. E ontem ele foi a formatura dele do curso básico e do curso médio em teologia. Dá aula lá na escola dominical. Está fazendo curso de direito. O menino está, graças a Deus. Pode trazer ele aí para pregar. E ele, besteira ele não vai falar não. Pega no pé dele, né? Deus abençoe, viu, Dudu? Muito bom tê-los aqui. Bom, irmãos, então, primeira evidência de que Jesus é o maior de todos os líderes é o número dos seus seguidores. Segundo lugar, Jesus é o maior de todos os líderes porque ele dividiu a história. A história da humanidade, ela é uma história dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. A história humana é organizada em torno da pessoa de Jesus. Antes de Jesus, como que estava dividida a história do mundo antes de Jesus? Estava dividido pela data do surgimento da cidade, né? Da cidade de Roma. A cidade de Roma surge em 747 a.C. E quando os romanos eles assumem o poder do mundo virando um império, eles dividem a história da humanidade em duas partes. Uma parte antes do surgimento da cidade de Roma e a outra parte depois do surgimento da cidade de Roma. E quando Jesus chega, o mundo estava dividido dessa forma. O mundo era de 747 antes de Roma para depois de Roma. Então ele estava dividido dessa forma. Jesus vem e ele divide a história no meio. O ponto zero, o marco zero, é o dia do nascimento de Jesus. E hoje a gente conta AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2026, depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo fendeu a história. É interessante que aqui está um aspecto da liderança poderosíssimo, que às vezes a gente ignora. Que nem todo mundo conseguirá, e nós não temos nessa pretensão, de dividir a história da humanidade, a história do Ocidente, a história de uma cidade, talvez não, mas nós podemos dividir a história de uma pessoa, nós podemos transformar a história de uma igreja, nós podemos transformar a história de uma família, antes das pessoas terem relações conosco, a história delas está seguindo num rumo, mas depois que elas se encontram conosco, suas histórias seguem em outro rumo. Então nós somos divisores de água, nós somos indicadores de caminhos, nós somos luzeiros neste mundo. Existem pessoas com as quais nós nos encontramos ao longo da nossa vida, que estas pessoas se transformam em norteadoras para nós, em bússolas para nós, se transformam em pessoas paradigmáticas, ou seja, nós passamos a ter um referencial, e a partir desse referencial, nós temos a nossa vida dividida, a nossa história mudada, a nossa história dividida, nossa história rompida, não continuamos os mesmos, não somos mais os mesmos, não continuamos mais os mesmos. Então, o Senhor Jesus, ele divide a história, e ele nos chama para discípulos, e líderes que somos atualmente, também dividirmos a história de pessoas. Tem casamentos que se encontrarem com os seus conselhos, podem ser divididos.
não para o mal, para o bem. Casamentos que estão indo para a bancarrota, mas de repente encontram com seus conselhos, encontram com seus ensinamentos, encontram com o seu exemplo, encontram com o seu modelo. E ao se encontrarem com aquilo que você tem a ofertar, esses casamentos tomam outros rumos, tomam outras direções. Tem vidas profissionais que são assim. Quantas atividades profissionais são guindadas, são mudadas, são transformadas por causa de determinados encontros, determinadas reuniões, determinados cafés, determinados bate-papos. A vida é ressignificada, ela é requalificada, ela é retomada, ela toma novos rumos, ela é dividida, ela é rachada. Que Deus coloque você no caminho de pessoas e que a partir desse contato dessas pessoas com você, você seja um divisor de águas na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou dizer para os irmãos, eu posso falar aqui bastante exemplos de pessoas que deram outro rumo para a minha vida. Por exemplo, quando eu me casei, eu tenho que louvar a Deus pela vida da minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa, ela foi uma divisora de águas no meu caminho. Eu tinha, na época, quando eu a conheci, apenas a 3ª série do ensino fundamental. E eu tinha a 3ª série porque eu tinha feito a 3ª série assim, EJA, um ano, depois fez o outro. Alguém deve ter me dado também alguma ajuda e me deu algumas notas lá, sem eu ter estudado. Era aquela bagunça. E de repente eu a conheci, ela já era pós-graduada, tinha morado fora do país e é psicóloga de formação. E quando eu a conheci dentro da igreja, nós começamos a namorar, noivamos, casamos, e ela chegou para mim e disse assim: olha, só que comigo você vai estudar, eu quero que você estude. E ela estagnou um pouco a vida dela, no sentido de formação profissional não, mas no sentido de formação, para me permitir formar. Foi a maior incentivadora. Eu me lembro o dia que ela me chamou, um dia, nós éramos noivos ainda, aí ela apareceu um sábado lá na minha casa de manhã, sem marcar comigo. Aí eu cheguei lá, estava em casa, acordei, ela estava em casa. Tudo bem, ó, vim te buscar para que a gente vá no Instituto Brasileiro. Ficava lá em São Paulo. O Instituto Brasileiro liberava umas apostilas assim, para você ir eliminando as matérias. Você se inscrevia no Instituto Brasileiro e ia eliminando as matérias. Não sei se vocês lembram disso aí. Instituto Brasileiro. E aí eu fui lá no Instituto Brasileiro, fiz a inscrição, comecei a estudar, parei de novo. Eu abandonava a escola. E ela insistindo. Eu me lembro até hoje o dia que ela chegou em casa com a inscrição do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos. Desisti também. Aí outro dia ela chegou com uma inscrição no ENSEJA, que era para fazer uma prova e eliminar tudo. Eu fui lá, fiz a prova e eliminei tudo. Matei o ensino fundamental. Aí ela, a partir daquilo ali, eu comecei a estudar, não parei mais. Depois eu vim para Barueri. Cheguei em Barueri, eu conheci o pastor Paulo Silas Reis, um outro homem que foi um divisor de águas na minha vida. Porque o dia que eu sentei com ele, primeira vez eu estava chegando em Barueri, entrei no corredor, sentei com ele assim, ele olhou para mim e falou assim: e você, meu filho, qual é a sua formação? Aí eu falei: pastor, acabei de eliminar o ensino fundamental agora, da 1ª até a 9ª série, acabei de eliminar por meio do EJA. Aí ele falou assim: aqui você tem que estudar, meu filho. Eu sou um pastor que dou muita oportunidade, mas você tem que estudar. E aí começou a motivar. Aí ele me colocou em contato com o pastor Mário Lúcio Breder, que dava um curso preparatório para os alunos que queriam fazer o ENSEJA, que era uma prova para eliminar o ensino médio. Aí eu tive contato com o pastor Mário me deu aula, peguei as questões, fui fazer a prova, eliminei o ensino médio. Aí aí fui dar aula no seminário. O pastor Paulo falou: vai dar aula no seminário. Já dava aula mais particular, como autodidata. Falou: vai dar aula no seminário. Fui dar aula no seminário. Cheguei lá no seminário, estou dando aula no seminário. Aí o pastor Heber Ribeiro de Souza, outro homem que foi um divisor de almas de vida na minha história. Aí ele chegou para mim um dia com um prospecto da Unip, colocou assim na minha carteira e falou assim: eu estava lá dando aula na mesa, jogou assim e falou assim: escolhe o curso aí que eu vou pagar para você. Aí eu olhei e falei assim: mas você vai pagar o curso para mim? Ele falou: é o curso.
Aí eu falei assim, então eu vou escolher um curso caro e longo. Aí ele falou assim, escolhe que eu vou pagar. Aí eu escolhi o curso, falei, eu vou fazer direito. Aí ele falou assim, tá bom, nós vamos pagar para você, fica tranquilo. Quarta-feira vai na minha empresa. Fui lá na empresa dele, ele pegou o carro, foi comigo na Unip, a gente fez a inscrição e eu fui estudar. Fiz 5 anos na Unip, passei, terminei a Unip, fui fazer a OAB, passei na OAB, fiz 4 pós-graduações, terminei o mestrado agora em dezembro. Tem gente que divide a história da gente. Você precisa ser um divisor de águas e de histórias também. A bênção de Deus está nas suas palavras. A bênção de Deus está nas suas mãos. Libere a sua palavra e coloque as suas mãos sobre pessoas. E às vezes uma orientação, um toque, uma direção resolverá o problema de uma vida inteira. Jesus é o maior de todos os líderes porque ele dividiu a vida das pessoas e também a vida da história da humanidade. A história da humanidade é uma e outra sem Jesus. Tem um livro maravilhoso, se os irmãos puderem uma hora dar uma lida, ele se chama E se Jesus não tivesse nascido? Esse livro é maravilhoso, E se Jesus não tivesse nascido? Porque ele fala sobre os benefícios da cristianização do mundo. O mundo sem Cristo era um mundo bárbaro, um mundo intolerante, um mundo impassivo, um mundo cruel. Era um mundo em que as pessoas morriam por esfolamento, sendo amarradas nuas a cavalo, e as pessoas eram puxadas nas cidades. Sem Jesus, o mundo era um mundo de pessoas que morriam durante 21 dias pregadas na cruz, e os animais começavam a comer os olhos da pessoa e partes do corpo da pessoa, antes que atingisse órgãos vitais. A pessoa ficava sofrendo lá, e todo mundo passando e vendo. No mundo antes de Jesus, as mulheres não tinham vez, as crianças não tinham vez, as pessoas deficientes não tinham vez. Mas Jesus cristianizou o mundo, trazendo valores outros. Esses valores que o direito chama de princípio da dignidade da pessoa humana, são princípios cristãos, são princípios bíblicos, são princípios de Cristo, que é o princípio da valorização do ser humano. Jesus valoriza o ser humano. Nós temos o estudo antropológico dos silvícolas. Os silvícolas são pessoas que atuam e que moram nas selvas. E quando a gente vê essas comunidades silvícolas de selvas, os indígenas, por exemplo, muitas destas tribos e muitas destas etnias, elas praticam o infanticídio com crianças deficientes. Tanto é que você nunca viu um índio cego, você nunca viu um índio com paralisia, porque não nasce entre eles, nasce, mas como há um entendimento e uma compreensão baseada numa religião xamanista, que é apegada a estas coisas relacionadas à natureza, então dizem que aquilo ali é a encarnação de espíritos maus. E porque a encarnação de espíritos maus precisa ser eliminado. Então a criança cega é morta, a criança deficiente é morta. Mas chega um padre, chega um pastor, chega um missionário lá, e o missionário fala: não, deixa a criança viva, vai deixar viva até quando o Senhor quiser, e nós vamos cuidar dela, nós vamos criar meios para cuidar dela. E aí a sociedade é transformada. O mundo foi transformado pelo poder do Evangelho, a partir dos ditames, a partir dos parâmetros estabelecidos por Cristo de valorização da pessoa humana. Tem uma obra que eu gosto muito, do Gilbert Keith Chesterton. O Chesterton é extraordinário, um escritor londrino, já faleceu, e o Chesterton escreveu um livro chamado O Homem Eterno. E no livro O Homem Eterno, ele reclassifica o tempo da Idade Média, dizendo que a Idade Média não é um tempo de trevas, porque quando você lê muitos livros de história, mostram a Idade Média como uma era das trevas. Mas ele diz, o tempo da Idade Média não foi um período das trevas, foi um período que Deus deu para cristianizar o mundo.
E é claro que a própria igreja cometeu barbáries, isso é certo, mas também a igreja, na sua parte boa, a porção boa da igreja, que era a maioria, transformou o mundo de forma que criou escolas, criou maternidades, criou hospitais, regularizou questões trabalhistas e assim sucessivamente. Se você ler a história da abolição da escravidão nos Estados Unidos, a lei foi assinada por Abraham Lincoln, e o Abraham Lincoln era um cristão, servo de Deus. Se você for ler um pouco da história da abolição da escravidão no Brasil, os padres e muitos pastores pregavam contra a segregação racial na igreja. O mundo, ele é melhor por causa da influência do Evangelho. Ele é mais humano, ele é mais gentil, ele é mais digno, ele valoriza mais o ser humano. Por isso que na igreja a gente tem lugares para crianças, para adolescentes, para os jovens, para irmãos, para irmãs, para os idosos, a terceira idade. E a gente precisa cultivar isso. Por quê? Porque de fato é assim que o Evangelho divide a história. É assim que Jesus divide a história. É assim que nós devemos também dividir a história. Então Jesus é o maior de todos os líderes, em segundo lugar, porque ele divide a história. Deus te chamou também, ó líder, para dividir a história dos bairros, a história da cidade. Tem uma senhora ali na minha rua, pastor, que ela é interessante. Eu moro na rua Ipiranga, ali na Vila Porto, e ela é uma senhora que ela se parece muito com Jesus. Muita gente ali a tem por uma pessoa fraca da mente, mas eu a tenho por uma demonstração fidedigna do que é ser um servo de Deus. 6 horas da manhã, 5h30, quando o dia está mais claro, 5h30, ela está lá varrendo a rua. Ela varre a nossa rua, e ela varre a frente de todas as casas, e ela pega o lixo. E às vezes tem festa lá nas casas, e fica um monte de bagunça, ela não espera o poder público vir. Ela mesma levanta-se e varre a rua. Não é uma rua grande, tá? Uma rua relativamente pequena assim, mas ela varre toda a rua, para cima e para baixo, pega o lixo e coloca na lixeira. E ela faz isso. Eu moro lá há 6 anos, durante 6 anos. Quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias. O dia que aquela mulher não estiver mais lá, aquela rua vai ficar suja. Mas enquanto ela estiver lá, ela estará dividindo a história daquela rua. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Tem um pastor amigo meu, pastor Geraldo, o pai dele, pastor na Assembleia de Deus lá em Osasco, o pai dele resolveu cuidar de uma praça, estava abandonada tal. O pai dele, aposentado, resolveu cuidar da praça. O pai dele hoje está com 100 anos, 90 e poucos anos, quase 100 anos. O pai dele hoje, mas todos os dias ele toma café e está curvado assim, ó, pega a enxadinha dele e vai para a praça. A praça é o canteiro de obra dele. E ele fica lá pintando, arrumando a praça. O dia que ele morrer, as pessoas vão sentir a falta dele. Assim é um divisor de águas de verdade. Nós estamos aqui para sermos semeadores, irmãos, de esperança. Você veja que às vezes você está no trabalho, está um ambiente triste lá, mas de repente a sua voz profética se levanta e Deus fala através da sua boca: vai mudar tudo e vai mudar para melhor. Às vezes dentro de casa está um conflito, um problema, mas você se levanta com autoridade, como um luzeiro de Deus, e diz: vai mudar tudo para melhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos divisores de águas na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus te chamou para ser um divisor de águas. Agora, a liderança de Jesus é uma liderança exemplar, em terceiro lugar, porque até os que discordam quanto a Jesus, aliás, até os que discordam concordam quanto a Jesus. É um pouco paradoxal, mas é interessante essa liderança de Jesus. É uma liderança que aceita os díspares, é uma liderança que aceita os antagônicos, é uma liderança que aceita os heterogêneos, os heterodoxos, o polo positivo e o polo negativo, o
palmeirense e o corintiano, o lulista e o bolsonarista. Nós é que dividimos. O Senhor está só com o Bolsonaro, mas o Senhor não está não. Tem muitos irmãos que têm consciências de centro-esquerda, até de esquerda, rejeitando, é claro, algumas coisas de esquerda, e que eles são servos de Deus, tementes a Deus. E nós, como líderes, precisamos aprender com Jesus, que Jesus, ele é amado por aqueles que se discordam entre si, mas concordam quanto a Jesus. Interessante isso. No grupo de Jesus, por exemplo, nós tínhamos lá o Mateus, isso está em Atos 1,14. Nós tínhamos o Mateus, Atos 1, 13 e 14. Mateus. E do outro lado, nós tínhamos o Simão o Zelote. O Mateus, ele trabalhava para Roma. E ele trabalhava como publicano. E o publicano era uma espécie de fiscal da fazenda. Cobrava tributos. E criou-se, por conta de um desmando, uma corrupção muito acentuada entre os publicanos, uma cultura de que os publicanos, todos eles eram perversos. No Talmud judaico há uma frase que diz que é melhor nascer um verme do que nascer um publicano. Quando o fariseu foi orar, ele orou dizendo que agradecia a Deus por não ter nascido mulher, por não ter nascido gentil e por não ter se tornado um publicano. Na visão dele era coisa horrenda se tornar um publicano. Se tornar um publicano era uma coisa muito ruim. E o Mateus é publicano e ele vem da coletoria para seguir Jesus. Quem abandonava, judeus que abandonavam a sua pátria para trabalhar para Roma, eram consideradas personas não gratas, rejeitadas pela história. A história gostava de apagar essas pessoas. E Jesus recebe o Mateus no seu grupo. E do lado tinha o Zelote, o Simão Zelote. A palavra zelote quer dizer zelador, conservador, aquele que protege os valores da nação de Israel. São os patriotas que amam aquele solo sagrado e que beijam aquele solo sagrado a ponto da poeira palestina ficar nos seus lábios. Aqueles que cantam o hino de Israel chorando, que levantam a bandeira de Israel. Aqueles que olham para os romanos e odeiam os romanos, e olham para os publicanos, exploradores, que extorquem o povo, exploradores, querem matar. E alguns zelotes se uniram e formaram um grupo de uma espécie de reacionários, de revanchistas, que promoveram muitas guerras contra os romanos. Eram uma espécie de separatistas, de jihadistas. Jihad em hebraico quer dizer guerra, né? É a Jihad Kadosh, a guerra santa. Jihadista é aquele que é o beligerante, o indivíduo que andava com a faca nos dentes, o indivíduo que gostava de caçar os romanos e os publicanos. Mas em Atos 1, 13 e 14, os dois estão assentados no mesmo lugar, orando e aguardando, baseados na palavra de Jesus, o advento do Espírito Santo de Deus. Você tem que olhar para Jesus como um grande líder, porque Jesus fazia convergência de pessoas tão diferentes. Nós não vamos lidar aqui só com gente parecida. Nós vamos lidar aqui com a cabeça do São Paulino e com a cabeça do Santista. O Santista está triste hoje, São Paulino está alegre. São Paulo ontem ganhou 2-0, né? Nós vamos lidar aqui com o corintiano e com o palmeirense. Nós vamos lidar aqui com o bolsonarista roxo, Deus, pátria e poder, ou melhor, Deus, pátria e família. E o outro, Lula lá. E aí você diz assim, ô demônio. Os dois são irmãos, os dois convivem, os dois precisam congregar, os dois precisam ser atendidos pela palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não suporto. Trabalha as angústias do seu coração diante de Deus com a palavra e com a oração, e Deus vai te dar equilíbrio. Deus vai te dar equilíbrio para você lidar com essas divergências e diferenças da igreja. Você vai lidar com gente rica que não suporta pobre, e vai lidar com gente pobre que não suporta rico. Você vai lidar com diferenças étnicas, pessoas afrodescendentes e pessoas brancas.
E você vai ter que lidar. Eu acho lindo a história do pastor Charles Fox Parra. Ele era pastor da igreja em Chicago, e ele montou um seminário, e no seminário, está vivendo dentro do ambiente norte-americano, havia segregação racial, e lá naquele ambiente, ele comandava a igreja de brancos, os negros não podiam estudar, mas um dia chegou lá um irmão, William Joseph Seymour. William Joseph Seymour chegou, negrão, grandão, gordão igual eu assim, voz forte, eu quero estudar. Não tem como estudar, é que é a igreja de brancos. Mas o Fox Parra falou assim: calma aí, se eu colocar você aqui, os segregadores vêm em cima de mim e aí fazem uma bagunça, mas eu tenho um jeito. Ele fez um buracão na parede assim, ó, falou assim: Fox, falou para o William Seymour, estuda aí, ó, estuda aí. E ele ficou estudando lá. E sabe qual era a aula que era dada naquele tempo? Pneumatologia. Ele dava muita doutrina do Espírito, a doutrina do Espírito. O Senhor não incendiou os brancos, mas a glória de Deus atravessou aquele buraco e pegou o negro lá. E aquele negro foi para Los Angeles, alugou um galpão e começou uma obra extraordinária que impactou o mundo. E hoje a gente tem os movimentos pentecostais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em nome de Jesus, que Deus quebrante os nossos corações. E Deus nos dê uma liderança que respeite a todos, que trate com todos, que lide com todos, que ame a todos e que abrace a todos. A igreja não será feita só dos intelectuais, ela terá os simples. Ela não será feita só dos simples, ela também terá os intelectuais. Ela não será só de gente pobre. Nós vamos ter muita gente simples, mas vamos ter também pessoas de altos salários. E é preciso saber respeitar essas diferenças e lidar com essas diferenças. E conviver como irmãos. Como irmãos. Aqui está o grande desafio da fé. E aqui está o grande desafio da liderança. E aí talvez você diga assim: pastor, eu não consigo fazer isso. O Senhor vai te dar capacidades. Se você se abrir, você pedir, o Senhor vai te dar capacidades, o Senhor vai te dar habilidades, o Senhor vai te dar jeito, o Senhor vai te dar traquejo, o Senhor vai te dar habilidades, o Senhor vai te instrumentalizar, e você vai conseguir fazer em nome de Jesus. A liderança de Jesus é uma liderança extraordinária, também porque até aqueles que divergem, convergem quanto a Ele. Quarto lugar, a liderança de Jesus é uma liderança extraordinária. E uma outra evidência, eu estou aqui trabalhando as evidências da distinção e da singularidade da liderança de Jesus. Ele é um líder extraordinário também. E existe uma outra evidência, porque Jesus é o líder mais estudado da história. Sobre ele que mais se escreveram livros, sobre ele que mais se produziram filmes, sobre ele que mais se encenaram peças teatrais, é a personagem central da Bíblia, o livro mais lido, mais traduzido, mais publicado da história da humanidade, e é o personagem central de todas as pesquisas. Eu achava interessante lá no mestrado, tendo aula com ministros do Superior Tribunal de Justiça, tendo aulas com ministros do STF. Eu fui para Salamanca, por exemplo, lá tive aula com ministros do Supremo Tribunal Federal, brasileiros que foram dar aula lá, com alunos brasileiros lá, foi um módulo internacional, e aí no meio da aula, não tinha nada a ver, de direito, o mestrado é de direito, não tem nada a ver, mas aqui ou acolá, o nome Jesus aparecia, as palavras de Jesus apareciam, os exemplos de Jesus apareciam. Um dos ministros do STJ, o ministro Reinaldo Fonseca, tem um trabalho de pesquisa muito profundo sobre a terceira palavra da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é igualité, é liberté, igualité, fraternité, que é, né? Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. E esse terceiro objetivo da Revolução Francesa, que é a fraternidade, tem a ver com o amor, a fraternidade universal. O amor, tem coisas que a gente faz por uma solidarização universal, uma solidariedade universal, está em nós, um amor
E o Reinaldo Fonseca foi falando, e foi muito interessante como ele pegava passagens da Bíblia para falar sobre Jesus, cultivando e difundindo o amor. Pegava as encíclicas papais para falar do amor, e depois terminava dizendo que todo esse amor foi contemplado na Revolução Francesa na palavra fraternidade, que é uma coisa que nos impulsiona a fazer o bem. A gente precisa fazer o bem por esse princípio da fraternidade, que no fundo não é nada mais do que o quê? O amor. Nós temos que fazer o bem a todos porque nós somos filhos de Deus. Essa bondade, essa misericórdia. Veja que lá no ambiente mais profundo da universidade, o nome Jesus está lá. É claro, a gente se admira com líderes extraordinários como Nelson Mandela. Eu gosto da história dele. Um homem que experimentou 20 anos de prisão, lutou contra o apartheid e se tornou uma liderança mundial. Eu gosto do Mahatma Gandhi. Eu fui apresentado ao Mahatma Gandhi, não conhecia, não tinha ideia de quem era Gandhi. E aí, um dia, eu li um livro do Philip Yancey, chamado Jesus que eu nunca conheci. E naquele livro ele falava sobre o Gandhi, e como Mahatma Gandhi dizia sempre, amava Cristo, não gostava dos cristãos. Por que não? Porque nesse tempo a Inglaterra estava dominando e colonizando as Índias. A Índia estava colonizada pelos ingleses, e os ingleses queriam enfiar por goela abaixo de forma forçada a religião cristã, em face do hinduísmo, que era uma religião predominante na Índia. E aí o Mahatma Gandhi dizia, eu não gosto dos cristãos, mas eu admiro muito Cristo. Cristo é o meu exemplo. Tanto que ele fez a revolução contra a dominação inglesa na Índia, uma revolução pacífica. A Madre Teresa de Calcutá trabalhou sobre as luzes da liderança de Cristo. Cristo é o grande líder. Eu vejo hoje encontros de desses influencers aí, somente na área econômica, influenciados por Cristo, ensinando Cristo. Tempo desse um amigo meu falou, pastor, vamos comigo numa reunião lá na Alphaville, é uma reunião de empresários, não sei o que, tal. Fui lá, segunda-feira de manhã, abri um espaço, fui lá na agenda, aí cheguei lá, tinha mais ou menos umas 30 empresas representadas, e aí estava acontecendo o quê? Um culto, e aí eu era o pregador do culto, e eu falou, traz uma palavra aí. Eu falei, mas vocês não estão buscando dinheiro, dividendos? Sim, mas a gente quer a bênção de Jesus. Jesus, irmãos, é o maior de todos os líderes, é o mais estudado. Você vai ter muitos livros sobre Gandhi, mas você vai ter mais de Jesus. Vai ter muitos filmes sobre a Madre Teresa de Calcutá, mas você vai ter mais de Jesus, porque ele de fato foi o maior de todos os líderes. Agora, nós temos aqui as evidências de por que a liderança de Jesus pode ser dita e pode ser definida como uma liderança extraordinária. Agora, o que fez Jesus ser um líder extraordinário? Por que a liderança dele é, de fato, de verdade, uma liderança eficaz, uma liderança digna de ser imitada, uma liderança exemplar? Porque a liderança de Jesus, ela tem algumas características. E aí eu queria trabalhar essas características com os irmãos, que são características que nós precisamos desenvolver. Primeira delas, a liderança de Jesus é uma liderança próxima. Jesus é um líder próximo. Ele caminha com os seus discípulos, ele conhece suas dores, ele sabe das suas dúvidas, ele sabe de suas limitações e sabe de suas potencialidades. Vejam o texto de Mateus 9,35. E andava Jesus por todas as cidades e aldeias. Jesus era um líder pé no barro. Os pés de Jesus eram empoeirados da poeira palestínica. Jesus era um líder não de gabinete, ele era um líder não de púlpito, ele era um líder de chão de igreja, de chão batido, do chão das casas. Ele era um líder que relacionava-se de forma próxima. Eu gosto muito do texto de Ezequiel 34:11, é um texto messiânico. E olha o que o profeta messiânico, né, o profeta Ezequiel, nesse trecho messiânico, o que ele diz? Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor Deus. Vejam que interessante. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu mesmo as buscarei.
Esta promessa é uma promessa de que o Messias viria e estabeleceria uma liderança não terceirizadora, uma liderança não quarteirizadora, uma liderança que não iria ser transferida. Jesus ia caminhar com os discípulos, o Messias iria caminhar com os discípulos, e foi isso que Jesus fez. Ele andou com os seus discípulos de forma próxima. O profeta Isaías, em Isaías 2:3, ele diz, ele profetiza, dizendo que Deus falou que andaríamos em suas veredas. Veja que essa palavra é muito sutil. Nós andaríamos em suas veredas. O que é vereda, irmão? Já viram essa expressão? Vereda? Vereda é o quê? O que é vereda? É o trilhozinho. Vereda é a senda. Vereda é um caminho. Vereda é uma travessa. Vereda é um caminho. E na vereda, geralmente, você vai colocando os pés na frente, no mesmo lugar que aqueles da frente vão colocando os pés. O texto está dizendo assim: nós andaríamos nas mesmas veredas. O profeta Isaías está falando que quando o Messias viesse, nós andaríamos em suas veredas. Ou seja, ele ia colocar o pé e nós vamos colocar o pé. Ele ia colocar o outro e nós vamos colocar o outro. Ele ia colocar o outro e nós vamos colocar o outro. Isso mostra uma proximidade. A liderança de Jesus é uma liderança muito próxima. Ela não é uma liderança longe, distante, uma liderança fria, terceirizada. Não. Jesus, ele encurtava as distâncias com os seus discípulos. Marcos 3,14 é muito interessante quando está escrito assim: e chamou Jesus os 12. Aí o texto fala, para estar com eles. O texto fala aqui, Marcos 3,14, o texto fala aqui, para estar com eles. Vai liberar? Olha lá. Então escolheu 12 para ficarem com ele. Para ficarem com ele, só para aí. Para ficarem com ele. Ah, mas é para enviar. Não, calma. Enviar é depois. Primeiro eu quero vocês perto de mim. Para ficar com ele. Fica comigo. Ah, mas o senhor vai nos enviar? Sim, mas isso aí é lá na frente. Agora é ficar comigo. É desfrutar da minha presença. É aprender comigo. É andar nas minhas sendas, nas minhas trilhas. É você caminhar comigo. Você aprender comigo. Interessante que Jesus ele tem essa característica de ter uma liderança próxima. Em João 15,15 diz: não vos chamo mais servos, mas tenho-vos chamado o quê? Amigos. Amigos. A liderança de Jesus não é uma liderança abusiva, exploradora, utilitarista. É uma liderança de relacionamento. E aqui está um modelo importante para nós. Não adianta a gente querer mandar nas pessoas que não têm simpatia por nós. Nós precisamos descer do púlpito. Eu vejo hoje, pastor, eu sei que o senhor não é assim, mas eu vejo hoje 2 tipos de lideranças pastorais que são muito prejudiciais para a igreja. E que nós não aprendemos assim, não devíamos fazer assim. E nós não devemos fazer assim. Primeiro, a liderança do estrelato. Eu fui essa semana aí numa igreja, aí eu cheguei lá na igreja, tudo maravilhoso na igreja, uma baita de uma estrutura tal, igreja do meu sobrinho me chamou para ir lá, eu fui lá. Aí eu falei, e o pastor é um desses da mídia, a pastora também. Aí eu falei assim, mas e aí? Cadê os pastores? Os pastores chegaram depois que o culto já tinha começado, saíram como se fosse um espaço ali, um camarote, vieram, sentaram em cadeiras que parecem mais tronos do que cadeiras, e aí esses pastores sentaram ali, numa cordinha, assim, segurando 2 ou 3 obreiros do lado, inacessíveis, intocáveis, não relacionáveis. E aí quando o irmão acabou o culto, só subiram lá para dar os avisos, desceram, colocaram outro irmão para dar a bênção apostólica, entraram na portinha e sumiram. Isso é um pastoreio do estrelato. Isso não é pastoreio. Isso pode ser qualquer coisa, menos pastoreio, menos o exemplo de Jesus. E o outro tipo de pastor é o pastor administrador, que é aquele cara que ele é exímio administrador. Ele é bom, mas ele não conhece o nome das pessoas. Dizem que primeiro a gente vê face, depois a gente vê nome, depois a gente vê história.
E quando a gente conhece a história, o nome e a face já não importam mais. Esses pastores não galgam esse nível. Eles só olham pelo nome e olham pela face. Pelo nome e pela face. Não se aprofundam. Ah, irmãos, Deus está chamando a gente para ser líderes diferentes. Nós somos aqueles que tocam, aqueles que abraçam, aqueles que beijam, aqueles que se aproximam, aqueles que se relacionam. É claro, todos nós temos as nossas individualidades, sim ou não? As nossas distâncias, é claro, isso é normal. Mas dentro daquilo que é possível, nós precisamos imitar Jesus nesse tipo de liderança dele, que é uma liderança próxima. Uma liderança próxima, em nome de Jesus. Eu tive um pastor que ele era engraçado. De vez em quando ele chamava os obreiros que gostavam para pescar. Aí ele levava os obreiros para pescar. Chegava lá, ele todo bambamã, esse pastor. Mas você chegava lá para pescar com ele, ele estava deitado no meio do mato com os irmãos. Lá. Você diz, meu Deus, ele era amado. Ele era amado. Um dia ele saiu da nossa igreja, ele dividiu a nossa igreja. Foi uma coisa muito difícil. Mas ele levou as 1000 pessoas com ele. Eu vou embora. Eu não estou dizendo que é certo, tá? Dividir a igreja, não estou dizendo, pelo amor de Deus. Mas ele era tão amado que as pessoas saíram. Elas não estavam lá por causa da igreja, estavam lá por causa dele. Mas por quê? Porque ele é esse camarada de deitar com os outros em qualquer lugar e de estar com eles e assim sucessivamente. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que a gente tem que chamar as pessoas para nós, mas a gente tem que ter uma liderança próxima. A liderança distante distancia as pessoas. Uma coisa redundante, né? É um pleonasmo para dizer a mesma coisa de duas formas diferentes. Então Jesus, ele é esse líder pé no barro, esse líder que apoia. Eu gosto muito de contar essa história porque eu vivi com o pastor Paulo Lucas Sacramento, que pastoreou Barueri por 62 meses. E o pastor Paulo Lucas, ele era esse líder que é diferente, não era esse estrelão e nem esse só meramente administrador. Ele era um indivíduo que se relacionava com as pessoas. Então terminava o culto, ele não ficava esperando todo mundo no púlpito, ele descia para cumprimentar os irmãos. E os irmãos queriam encontrá-lo, é só ir na cantina. Chegava lá na cantina, ele estava lá. Aí falava, pastor, eu quero conversar, vamos subir para o gabinete. Quando ele terminava de atender, ele não ficava no gabinete lá, no celular esperando o próximo. Ele descia para o meio da comunidade. Você tem que cheirar a ovelha. A ovelha tem que te cheirar, você tem que saber se ela é confiável e se você é confiável. E para isso, precisa estar junto, precisa estar no meio. No primeiro dia, quando ele assumiu a nossa igreja, nós tínhamos sofrido uma divisão tremenda. Primeiro dia, a igreja estava toda arrebentada, destruída e tal. Quando ele assumiu, ele chegou assim e falou assim, meus irmãos, poucos irmãos que tinham sobrado, eu quero que vocês anotem o meu celular pessoal aí, meu número é 11, vou falar 10 vezes até vocês anotarem. Aí todo mundo anotando o celular. E ele disse, eu estou aberto a vocês 24 horas. Em um ano, a nossa igreja que tinha perdido mais ou menos 1000 membros, em um ano a gente estava com 1000 membros. A gente a vida inteira ficou com um culto só. Com ele a gente ficou com 2 cultos. Um de manhã, e está até hoje, 2 cultos. Agora está tendo culto lá. Lá tem umas 200 pessoas no culto da manhã. Entende o que eu estou dizendo para você? Essa liderança precisa ser próxima, pelo amor de Deus. Se a gente vai se distanciando das pessoas, as pessoas vão se distanciando de nós. Na medida que a gente abraça, as pessoas nos abraçam. Mas na medida que a gente se distancia, as pessoas se distanciam também. Então você precisa ser um líder próximo. Coloca isso na sua mente, pastor, eu tenho dificuldade por conta da minha timidez, mas você vai tentando quebrar isso. O seu ministério te exige isso. Você vencendo essa sua própria limitação, essa sua própria dificuldade, para se aproximar. Bom, segundo, Jesus ele tem uma liderança extraordinária, porque ela tem uma segunda característica. A primeira é essa liderança próxima. A segunda característica, ele tem uma liderança servidora. Ele lidera servindo e não dominando. O texto áureo do serviço de Jesus é Marcos 10:45. E Marcos 10:45 diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. A liderança de Jesus é uma liderança de serviço. Um serviço individual, um serviço próximo, um serviço cuidadoso, um serviço ativo. Não é aguardando oportunidades para ser bom, colocando-se numa posição de proatividade
vendo as necessidades e agindo. Porque a bondade passiva é uma bondade obrigatória. A bondade ativa é a bondade de Jesus. Porque se o pastor chega e me pede água, o Antônio de Exupéry, naquele livro Pequeno Príncipe, ele tem uma frase que diz: tu te cativas, tu te responsabilizas por aquilo que cativas. Ou seja, você é responsável por aquilo que te chega. Se te chegou, você é responsável. Então, uma pessoa chegou e pediu água para você, você tem que ir lá e dar água para ela. Ela pediu, você vai dar água, porque ela pediu. É uma bondade forçada, uma bondade compulsória. Ela te pediu, ela te obrigou. É um tipo de bondade, tá bom, porque tem muita gente que a gente pede e não dá. Não é boa, nem compulsoriamente não é boa. Mas é uma bondade mediana, média, fraca. Uma bondade líquida. Agora tem uma bondade profunda, que é a bondade dos caçadores de necessidades. Essa bondade é uma bondade poderosa. E é a bondade de Jesus. O serviço dele não é um serviço que aguarda passivamente uma necessidade. É um serviço que tem o olhar perscrutador de aonde posso encaixar e aonde eu posso atender. Porque baixa uma certa indisposição na liderança da igreja, que às vezes ela diz o seguinte: o pastor não me chamou? Ora, mas você não está enxergando a necessidade? Você não está vendo que aquilo ali é o que você sabe fazer e você pode fazer? Chegou um novo pastor nosso, e esse nosso novo pastor tem um mecanismo um pouco diferente de trabalhar, tem que ser respeitado. Então, estamos nos adaptando, né? Está há 2 anos com a gente, estamos nos adaptando a ele. E ele, muito interessante, eu sempre vejo a necessidade de preparar os obreiros. Eu sempre sinto essa necessidade de preparar os obreiros, de instrumentalizar, de fortalecer, de educar os obreiros, de fazer os obreiros aprender. E aí eu vou lá e ofereço: pastor, vamos fazer tal curso? Aí dou o plano, o projeto, tem a data tal, eu já olhei na agenda da igreja. Vamos deixar meu filho, hoje a gente vai ver, meu filho, vai dar certo, meu filho, vamos ver meu filho, eu te ligo, me liga. Bom, não acontece. Eu não desanimo não. Daí 3 meses eu estou lá de novo: pastor, vamos fazer, pastor. Sobreiro, o senhor vê que faz 2 anos já que o senhor está aqui, precisa mexer nisso, mexer naquilo, eu acho que vale a pena a gente movimentar. Vamos ver, meu filho, vamos ver, a gente precisa realmente, meu filho, é uma necessidade, eu enxergo essa necessidade, meu filho. Olha, meu filho, poxa, a necessidade está gritando, meu filho, vamos ver. Passa, não esquece. 3 meses de novo: pastor, então, preparei outro curso agora, pastor, porque tem esse curso aqui, tal. Às vezes o pessoal fala: você é um idiota, ficar lá. Eu digo: não sou não, eu estou igualando-me a Jesus. Jesus não espera a necessidade bater no sofá. Jesus enxerga a necessidade e vai até ela. Se você ficar no seu canto, entrincheirado, com autocomiseração, se você ficar no seu canto, se sentindo excluído, você não vai exercer o seu ministério com brilhantismo. Você precisa atender Deuteronômio 16:16. Ninguém pode chegar diante de Deus de mãos vazias. E às vezes você vê que o pastor não está enxergando, insiste com ele, tenha paciência com ele, porque eu sei que o pastor cuida de um monte de coisa, e às vezes ele não consegue. Às vezes os líderes cuidam de um monte de coisa e não conseguem, mas Deus colocou lá para ver o que ninguém vê e para fazer o que ninguém quer fazer. E fique tranquilo, porque o Senhor vai remunerar você muito bem. O Senhor vai recompensar você muito bem. Em Isaías 40:10 diz: eis que eu venho e eu trago comigo o meu galardão, mas o meu salário vem na frente. Deus tem te dado salário. O pastor Paulo Lucas falava isso direto para nós: ninguém está trabalhando aqui de graça, todo mundo aqui está recebendo. Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem abençoado os seus negócios, Deus tem abençoado o seu trabalho, Deus tem colocado a mão sobre pessoas por causa de você. Deus tem dado para nós o nosso salário. No livro Líderes, a imagem de Cristo, o pastor Raimundo Brasil, ele diz que Jesus, ele combateu um sistema ditatorial eclesiástico que existia na sua época. Por quê? Porque ele focou, diferente deles, não na posição, e sim no serviço.
não na exploração dos liderados, mas sim na exaltação dos liderados, não em usá-los, mas sim em honrá-los. Jesus, ele é esse líder que serve, que vai colocar-se à disposição ativamente. Deus vai ungir seus olhos, viu? Você vai enxergar necessidades, e quando você enxergar, Deus vai te dar planos, scripts e projetos. Você vai colocar esses projetos e vai apresentar ao pastor, e o pastor vai acolhê-los e vai colocar em prática em nome de Jesus, e você vai ver essa obra andando muito mais do que ela já está andando, para a glória do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Terceiro lugar, Jesus tem uma liderança exemplar também, porque a liderança dele é uma liderança baseada no fazer e não no falar. Eu gosto muito de João 13:15. Eu gosto desse texto. Esse texto diz assim: eu vos dei o exemplo. Não sei se esse texto está na tela. João 13:15. A gente pode ler só essa primeira palavra aí, essa primeira parte. Eu vos dei o exemplo. 3, 1, 2, 3. Pois eu vos dei o exemplo. Eu dei o exemplo para vocês. Jesus não exige de nós o que ele não faz primeiro. A liderança dele não é uma liderança pela ordem, pela palavra, pelo mando, uma liderança ditatorial. A liderança dele é uma liderança baseada no exemplo, uma liderança baseada no serviço, mas nesse serviço prático. Ele quem vai praticar, ele quem vai fazer, ele quem vai se doar. Aliás, quando ele fala, eu vos dei o exemplo, em João 13, ele está trabalhando a questão da sessão dos lava-pés, a cerimônia de lavar os pés dos discípulos. E quando ele vai trabalhar a cerimônia do lava-pé, ele não exige que o outro lave sem ele lavar primeiro. E ele não despreza, mas ele censura aquele que despreza o lava-pé. E aí ele termina dizendo: eu dei o exemplo para vocês, eu estou dando o exemplo, é para fazer assim, ó. As pessoas, elas fazem o que a gente faz. Se você é um líder que não ora, não adianta pedir para orar. Se você é um líder que não jejua, não adianta pedir para jejuar. Se você não é um líder que estuda a palavra, não adianta pedir para ler a palavra. Se você não é um líder presente, não adianta pedir presença. Jesus, ele arrasta pelo exemplo. E aqui está um desafio para nós. É desgastante a obra. No domingo de manhã você está na igreja, à noite vai vir para a igreja, né? Na semana tem uns compromissos, mas era assim. Jesus falou: meu pai trabalha e eu trabalho também. Essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, né? 1 de João 2,6, por favor, se puder colocar 1 de João 2,6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Mas se tivesse aquela expressão, deve andar como ele andou, se tiver aquela tradução, acho que a arte, deve andar como ele andou. Jesus, ele dá o exemplo, e se nós queremos ser líderes assemelhados a Jesus, nós precisamos andar como ele andou, fazer o que ele fez, e devemos também arrastar pelo exemplo, ou seja, puxar as pessoas pelo fazer. Bom, quarto lugar, e aí eu queria terminar com isso daqui. Jesus, ele é um líder ensinável. Ele é um líder que aprende. E eu gosto muito desse texto. Mateus 11:29 tem uma parte que ele fala assim: aprendei de mim, aprendam comigo. Essa é uma verdade incontestável sobre Jesus. Ele era um indivíduo que se colocava a aprender. Na liderança a gente precisa aprender, viu? Tem líder que ele não é ensinável. Sabiam disso? Ele não é moldável. Ele parece uma rocha. Ele parece um carvalho duro. Você tenta moldar ele, não vai. Ele não se aperfeiçoa. Ele não se deixa modular.
não se deixa modular. É uma corda que não afina. O Eduardo toca violão. Aí, de vez em quando, ele pega para tocar em casa. E tem uma coisa que me incomoda muito, quando ele está afinando, né, o instrumento. E às vezes ele pega uma corda e aquela corda não afina. Aí tem que trocar a corda. Aquela corda não afina, ela é corda rebelde. Aquela corda lá é corda rebelde, não afina. Tem obreiro que é assim. Tem líder que é assim. E a gente não pode, nós precisamos ter um coração aberto. Deixar os líderes nossos nos moldar. Você vai ter que renunciar um pouco, sabe? Tem uma hora que você vai ter que engolir um gato arranhando a sua garganta. Mas o fruto será gostoso. Um dia eu estou lá no dentista, a minha boca aberta, ele colocou um aparelho aqui. Aí meu telefone começou a tocar. Peguei meu telefone do bolso e o médico, o dentista mexendo. Olhei, pastor Paulo Lucas Sacramento. Aí, pro cara. Aí o cara, não, estou aqui. Aí ele foi, o cara deve ser, né, o Dom Corleone, o poderoso chefão, que está ligando para ele está mandando parar esse procedimento agora. Eu falei, para. Aí eu, oi pastor. Aí ele, meu filho, deixa eu perguntar uma coisa para você, está onde? Aí eu falei, pastor, estou no dentista aqui com a boca aberta agora. Aí ele, meu filho, rapaz, o que você colocou lá na internet que você mandou lá para Itália, para Milão, na Itália? Aí eu mandei coisa para Milão, não tem nada a ver com Milão, e eu puxando. Falei, pastor, não lembra ele? Rapaz, você colocou um negócio lá na internet e tá dando um bafafá no ministério aí. Você tem que tirar isso da internet agora. Aí eu tira isso aí agora. Aí eu, tá bom pastor, tá bom, eu vou ver o que é, me perdoe e tal, eu vou ver o que é. Aí eu sei que eu posso falar assim com você, pode tirar. Eu falei, tá bom, tira, tá bom. Aí eu desliguei, fiquei ali com a boca aberta, olhando. Aí eu lembrei, um pastor amigo meu saiu daqui de São Paulo e foi dirigir uma igreja em Torino, não era Milão, era Torino, na Itália. Aí esse pastor estava dirigindo essa igreja em Torino. E o que aconteceu? Ele saiu debaixo do guarda-chuva do Belém. E ele foi para debaixo do guarda-chuva da igreja de Mariana, lá em Minas. Tem Mariana em Minas? Lá em Minas. E era aniversário desse pastor. E eu gravei um vídeo e mandei para ele. E aí teve essa briga lá no ministério. Poxa, é do Belém, que negócio. Vocês sabem que o ministério tem essas coisas, né? Que você tem que buscar o gato. Aí eu peguei e falei, poxa vida. Aí liguei pro meu amigo. Falei, ô camarada, tira esse vídeo aí, tá dando um bafafá isso aqui, fica só pra você esse vídeo aí. Aí ele, não, tá bom, Henrique, vou tirar. Nunca tirou, tá lá até hoje, né? Aí eu liguei pro pastor, acabei de falar com ele e tal, não sei o que. Ele, tá bom, meu filho, tá bom. Sei que você é obediente, meu filho, acabou. Onde eu tô almoçando, era domingo, tô lá almoçando. Almoçando, tal, na casa do meu pai era vivo ainda à época. Aí tô lá almoçando, daqui a pouco o telefone tocando várias vezes, né? Aí eu fui atender. Quando eu olho, pastor, puxa, peguei o telefone. Aí ele, Henrique, meu amigo, vê o que você colocou lá no seu Facebook lá. Aí eu, o que eu coloquei lá, pastor? Vê lá, meu filho, tira aquilo lá porque tá dando problema, vai ver lá. Aí eu fui lá, me abri o Facebook. Eu tinha feito um comentário fazendo uma explicação da diferença entre oferta alçada, voto e dízimo. E eu disse que uma realidade, não que eu concorde com isso, mas é uma realidade, não tem como apagar isso. É tampar o sol com a peneira. Que tem irmãos que têm dificuldade de dar dízimo na igreja. Ele não dá o dízimo. Mas se o pastor falar para ele, irmão, precisamos comprar um microfone novo, ele é capaz de dar o microfone inteiro. E eu propus uma pergunta, se isso seria ou não suficiente para ele estar em dia na contribuição dele com a igreja. Uma pergunta. O pau quebrou, meu. Que pastor rouba, que não sei o quê, pá. Aí um irmão lá foi e colocou, né, tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, oh meu Deus, lidar com criança não é brincadeira, aí, baixei. Mas hoje eu posso contar essas histórias para vocês. E se você falar para mim assim, te feriu ouvir o seu pastor? Não. Foi uma bênção. Eu acho que é um exemplo.
mesmo em coisas tão pequenas. Jesus, ele é um líder moldável. E ele diz para nós: aprendam de mim, seja massa mole. Os pastores, a liderança, o pastor Rubens não combinou isso comigo, mas eu sei que é assim. Eu prego em muitas escolas de obreiros, eu sei que é assim. Os pastores têm uma ideia que Deus dá para eles, e eles precisam de pessoas que se adequam a essas ideias. E às vezes, para você se adequar àquelas ideias, você vai precisar um pouco perder a sua pseudo ou dita dignidade. Não de perder a sua dignidade, mas no sentido de, poxa, mas não vai prevalecer o que eu quero. Nesse negócio aqui não. Talvez um ou outro prevaleça, mas nesse não. E está tudo bem. A gente precisa crescer nesse sentido, amadurecer nesse sentido, e não termos como exemplo outra pessoa senão Jesus. Jesus era moldável. Diga comigo: Jesus era massa mole. Era massa mole. Eu quero dizer para vocês que um dia Jesus falou sobre ele e João Batista. E Jesus perguntou para o povo assim: o que vocês foram ver lá no deserto? Falando sobre João Batista. Vocês foram ver lá um caniço quebrado? Ou vocês foram ver lá, aliás, vocês foram lá ver um caniço quebrado, um caniço que se dobra com o vento? Ou vocês foram ver um carvalho? E o povo respondeu: nós fomos lá ver um carvalho, porque João era duro. João era duro com o público, duro com ele mesmo, duro, não tinha esse negócio de ar-condicionado. Eu estou suando pregando aqui, mas o gordinho sua mesmo, irmãos. Às vezes os irmãos desesperados: ô pastor, tem irmãos que estão tanto desespero que dá vontade de passar uma toalha no meu rosto. Não, fica calmo aí, o gordinho sua mesmo, é normal, né? Mas se eu estivesse no deserto, na igreja do João pregando, eu estaria suando muito mais. Estaria assando dentro dessa roupa aqui, nós estaríamos lá. E o João não tinha esse negócio de ar-condicionado, cadeirinha almofadada. Meu irmão, não gostou, vai embora, raça de víbora. Aqui não tem conversinha não, eu sou um profeta da última hora. Eles foram lá ver um carvalho. Quando Jesus fala, vocês foram lá ver um carvalho, Jesus dá o outro contraponto. Ou vocês vieram ver um caniço que se dobra pelo vento? Aí disseram: nós fomos lá ver um carvalho. E o que vocês veem em Jesus? Em Jesus você não vê um carvalho. Em Jesus você vê um caniço. E vai. O carvalho foi cortado prematuramente. Uma situação de falta de paciência. E o caniço se entregou na hora certa, depois de ter cumprido o seu propósito, ter feito o que tinha que fazer. A gente precisa ser moldável, irmãos. Nós somos às vezes muito arrogantes, ensimesmados. Minha vontade tem que prevalecer. Não. Jesus, ele é um líder que aprende. O texto de Lucas 2,40 diz: e o menino crescia e se fortalecia. Ele crescia, ele se fortalecia, e ele ia se tornando cheio de sabedoria e de graça, e a graça de Deus estava com ele. Em Lucas 2:46 a 47 diz: e aconteceu que passados 3 dias acharam um menino, aonde? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os. Ele os interroga, muitos irmãos: Jesus interrogava os mestres. Sim, mas você não pode ignorar o texto. O texto está falando aqui que ele ouvia. Ele calava a boca e ouvia. Ouvindo-os. E depois os interrogando. Tem como pôr na tela Hebreus 2:10? Se conseguisse colocar na NVI, não sei se é possível. Aí a gente termina, a gente já está indo para a conclusão. Hebreus 2:10 na NVI. A NVI diz assim. Vamos ver se está falar. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, leia essa palavrinha aí alta aí para mim, no 3, 1, 2, 3. Aperfeiçoasse por meio do sofrimento. Quem que ele aperfeiçoou? O autor da salvação deles. Quem é o autor da sua salvação? Da nossa salvação? Jesus. Deus o aperfeiçoou por meio do sofrimento. Jesus não é perfeito? Mas ele se submeteu
a ser melhorado ainda mais. Você tem muitos dotes, você tem muitas capacidades, você tem muitas habilidades, mas você tem mais para dar. Você só vai conseguir expressar e demonstrar todas essas suas capacidades se você se deixar moldar em nome de Jesus. Isso vai requerer de você renúncia. Está disposto a renunciar? Isso vai requerer de você humildade. Está disposto a ser humilde? Isso vai requerer de você não ter a sua vida por preciosa e a sua dignidade acima de tudo, mas sim a dignidade do reino de Deus e o projeto do reino de Deus. Às vezes a gente defende muito o nosso nome e esquece o nome de Deus. Nós devemos falar como João: não importa se eu vou crescer ou não, que eu diminua, que somente Ele, em todo o tempo Ele e o seu reino cresçam, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Oh glória, oh glória, oh glória. Você pode fazer uma oração comigo? Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, é muito difícil para mim me colocar nessa posição de aprendiz. Eu me acho pronto em muitas coisas. Eu acho que eu já tenho as respostas. Mas a tua palavra me ensina que até o Senhor se deixou aperfeiçoar. Traz esse sentimento de humildade a mim. Me ajuda a renunciar, Senhor. E me torna moldável. E faz de mim, através da liderança que o Senhor colocou sobre mim, aquilo que o Senhor quer que eu seja. Um líder que aprende com Jesus.